Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da AFATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública em Curitiba e em todo o território nacional. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. No programa de hoje nós vamos debater a saúde pública e o nosso primeiro convidado é o Dr. Haroldo Ferreira. Haroldo Rodrigues Ferreira é médico, generalista e especialista em pediatria. Formado pela Universidade Federal do Paraná, ele é especialista em economia da saúde pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP. Ele foi diretor da 8ª Regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná. Ele também foi deputado estadual aqui pelo Estado do Paraná. Ele presidiu a Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Paraná e foi presidente nacional da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, no período de 1992 a 93. Também foi coordenador geral do Departamento de Economia de Saúde da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, de março de 2003 a 2006. Doutor Haroldo, nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. A semana passada, o Congresso Nacional, mais especificamente o Senado, aprovou a emenda constitucional número 29, justamente a emenda que regulamenta a participação da União, dos estados e municípios na questão do financiamento da saúde pública. Eu gostaria que o senhor nos explicasse a importância da aprovação desta emenda e o que isso significa. Nós sabemos que agora ela vai para a Câmara dos Deputados, mas já é um passo muito importante, não é mesmo, doutor Haroldo? Exato, Jorge. Essa ação do Senado, aprovando a regulamentação da Emenda Constitucional 29 de 2000, que regulariza a questão do financiamento da saúde pública no Brasil, é muito importante. Essa aprovação no Senado foi por unanimidade e ela agora vai para a Câmara. E nós esperamos que a Câmara responda positivamente, garantindo a regulamentação dessa emenda constitucional, uma vez que hoje o Ministério da Saúde, a saúde pública no Brasil, perdeu inclusive os recursos da CPMF. Exatamente. Né? Aliás, eu gostaria que o senhor até explicasse como é que a CPMF foi introduzida alguns anos atrás, justamente para financiar a saúde. E havia sempre a denúncia, principalmente dos partidos de oposição, de que ela tinha perdido a sua finalidade porque apenas uma parte da CPMF era aplicada em saúde pública. Exatamente. Acho que isso que ocorreu, embora fosse apenas uma parte, era uma parte importante para o financiamento da saúde através do Ministério da Saúde, através do SUS, do Sistema Único de Saúde. Agora, até essa pequena parte nós perdemos. E hoje nós dependemos de recursos do Tesouro para garantir o financiamento da saúde. Até acho que dava, professor, para a gente voltar um pouco atrás, né? Sim. E lembrar que 1988, o ano que foi a promulgação da Constituição Brasileira, da Constituição Cidadã do saudoso Ulisses Guimarães, foi nessa Constituição de 1988 que teve o marco da criação do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Exatamente. E, inclusive, com a criação do SUS, na própria Constituição ficou definido nas disposições transitórias que o financiamento da saúde pública seria através do orçamento da Seguridade Social e que 30% dos recursos da Seguridade Social, que é financiada principalmente pelo salário e pela questão dos lucros das empresas, quer dizer, 30% desses recursos seriam para a saúde coletiva.
Isso acabou não sendo, ao longo da história, cumprido, porque a lei, a Constituição acabou não sendo regulamentada. E só em 2000 nós conseguimos a aprovação da emenda constitucional 29, e que agora acabou de ser regulamentada pelo Senado, mas ainda tem que passar pela Câmara. Então, acho que é um momento importante para todos nós brasileiros, né? Independente que seja profissional de saúde, que tenha alguma ligação com a saúde, mas principalmente o brasileiro, esteja fazendo, de uma certa forma, uma pressão sobre a Câmara dos Deputados, ligando para a Câmara dos Deputados, para o presidente da Câmara, para colocar em pauta esta lei e para que ela seja regulamentada para garantir o financiamento público das ações e serviços de saúde no Brasil. Doutor Haroldo, o senhor citou a Constituição Federal, o artigo 198, ele diz que as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e se constitui num sistema único, é o SUS, como nós conhecemos. Eu gostaria que o senhor nos explicasse, antes de nós nos aprofundarmos nessa questão do financiamento da saúde, o senhor nos explicasse como funciona esse sistema, o SUS, e principalmente nós estamos vendo toda essa situação de doenças que estão retornando aí, e se isso, no seu ponto de vista, como médico, como dirigente da FUNASA e também que tem trabalhado na saúde pública há muitos anos, se o senhor... isso, evidentemente, deve ter uma relação, essa crise na saúde no Brasil todo, essas doenças, e a questão do próprio financiamento. Mas antes eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos alunos e nossos telespectadores como funciona o SUS, porque as pessoas o utilizam, mas muitas vezes nós não temos noção de como é essa estrutura. Exato. O Sistema Único de Saúde, o SUS, no Brasil, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, né? Hoje, o nosso sistema de saúde, ele equivale a outros sistemas universais que tem no mundo, como o do próprio Canadá, da própria Inglaterra, e nós precisamos de recursos para garantir. O professor falou bem, nós temos um sistema integrado, né, descentralizado, quer dizer, quando a gente descentraliza, nós queremos trazer para os municípios a gestão das principais ações e serviços de saúde, porque anteriormente, quando nós tínhamos o INAMPS, antes da Constituição Nacional, o órgão federal é que definia as políticas nos estados e nos municípios. Com o processo da Constituição, houve o processo da descentralização. Por quê? É o prefeito que é o gestor municipal, é o secretário de saúde, são as equipes de saúde do município que entende da realidade do seu município. Os recursos são repassados pelo governo federal, então, para o município. Exatamente. Tem uma parte dos recursos que vão para os estados, outra parte que vão para os municípios. O que a EC 29, quer dizer, essa emenda constitucional que nós estamos discutindo, a questão da vinculação constitucional dos recursos, ela define o seguinte, que cada município tem que usar do seu orçamento de receitas de impostos um mínimo de 15% para a saúde pública. Cada estado tem que utilizar das suas receitas de impostos no mínimo 12%. E a União, a partir desta aprovação, tem que utilizar no mínimo 10% de suas receitas de impostos, mais o acréscimo do PIB de cada ano. Certo. Então você tem que utilizar o que gastou no ano anterior, mais o acréscimo do PIB. Se o PIB for positivo, tem que acrescentar esse aumento do PIB, aquele percentual, exatamente para você manter um financiamento público estável e que dê garantia para você poder planejar o sistema de saúde, acima de tudo planejar, e poder ter uma gestão que venha de acordo com o interesse da sociedade. Então o processo de descentralização que ocorreu, como muito bem disse o professor, já no âmbito da Constituição Federal, ele descentralizou essas ações de saúde e serviços de saúde para o âmbito do município. Os estados têm um papel mais de coordenação e de planejamento, e a União, sim,
a maior, que tem a responsabilidade maior, inclusive de fazer essa gestão a nível nacional. Né? Doutor Haroldo Ferreira, eu gostaria também que o senhor nos explicasse como é que vai funcionar essa emenda constitucional 29. O senhor trouxe algumas transparências. Exato. O senhor é um especialista em saúde pública, inclusive porque nós temos muitos alunos que trabalham em órgãos de saúde em todo o território nacional, muitos secretários e que às vezes têm dúvidas em relação a isso. Gostaria que o senhor explicasse como funcionam essas, como vai se dar essa aplicação dessa emenda constitucional. Exatamente. Acho que a gente tem que deixar claro alguns conceitos antes de entrar na questão do financiamento. Certo. Todos nós dizemos que saúde não tem preço. Todos nós dizemos. Correto, saúde não tem preço. Agora, a saúde tem um custo. Sim. E esse custo é elevado. E se ela tem um custo, esse custo tem que ser, de uma certa forma, bancado ou pelo setor privado, sim, ou pelo setor público. No Brasil, a Constituição brasileira diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Sim. Então, a responsabilidade é do Estado de prover as condições de saúde para a nossa população. Já tinha definido na Constituição de 88 que o financiamento da saúde seria através da Seguridade Social, o que acabou não ocorrendo porque não foi cumprido o dispositivo dos 30% da Seguridade Social. Em 2000 nós tivemos a aprovação dessa emenda constitucional, a 29, que agora foi aprovada no Senado, definindo exatamente isso. Cada município vai ter que aplicar das suas receitas de impostos, no mínimo 15% na saúde pública. Sim. Todos os estados terão que aplicar no mínimo 12% dos seus impostos na saúde pública. E a União terá que aplicar 10% do ano anterior, mais a variação nominal do PIB. Então nós definimos o quadro de financiamento público estável. Aqui tem algumas transparências que eu vou passar, onde a gente se remete realmente à Constituição de 88, né, com a criação do SUS, através do orçamento da Seguridade Social, que foi isso que eu falei. Em 90 nós tivemos a Lei Orgânica da Saúde, que tratou da questão do financiamento. Né? Em 91 houve o descumprimento do artigo 55 das disposições transitórias que definia pela Constituição o seu financiamento. Né? Em 92, nós tivemos uma situação alarmante de crise no financiamento da saúde, de tal forma que o Ministério da Saúde teve que fazer um empréstimo do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para poder garantir os recursos mínimos para a saúde. Né? Na ocasião, claro, teve aumento de despesas para a cobertura da universalização, uma vez que a Constituição de 98 definiu que o sistema brasileiro ele é público, gratuito e universal, quer dizer, para todos. E mais do que universal, ele deve ser integral. Sim. Então tem que ser de tudo para todos. Certo. Né? Doutor Haroldo, um pequeno, podemos dizer assim, uma pergunta no meio dessa explicação. Certo. Evidentemente que todo cidadão brasileiro, independente do estado social, da condição financeira, ele pode ser atendido em qualquer posto de saúde dentro do território nacional ou em qualquer hospital. Exatamente. Evidentemente que tem uma parcela da população brasileira que tem planos de saúde. Exato. Entende? Então, é como a escola pública. A pessoa pode matricular o seu filho na escola pública, mas quem quiser vai para a escola privada. O senhor tem mais ou menos dados de quanto representa hoje as operadoras dos planos de saúde no nosso país? Exatamente. No Brasil nós temos em torno de 35 milhões de pessoas que estão cobertas por planos de saúde. Agora, coberta, professor, por planos de saúde de uma forma insuficiente, porque as grandes atividades de saúde, ações de saúde, como transplantes, as grandes cirurgias cardíacas, as altas complexidades, a grande maioria desses planos não garante. Então, quem acaba garantindo é o SUS. Para ter uma ideia, 97% das hemodiálises são garantidos pelo Sistema Único.
a grande maioria dos transplantes, né, as grandes cirurgias cardíacas, as grandes ações de saúde de alta complexidade, de alto custo, os medicamentos de alto custo, os medicamentos excepcionais, de transplantes, de um modo geral, são todos bancados pelo SUS. Por isso que a gente diz que o SUS é um sistema público, gratuito, universal, fundamental para a sociedade brasileira. Tem algumas pesquisas, professor, que diz o seguinte, que o Sistema Único de Saúde tem uma aceitação muito grande pela população brasileira. Uma aceitação em torno de 95% por todos os brasileiros que foram atendidos pelo SUS. É evidente que quem ficou na fila, principalmente para ser atendido pelos exames de laboratório, para ser atendido por cirurgias eletivas, que fica muito tempo na fila, e esse problema da saúde pública não é só do Brasil, mas de outros países também, o que acontece? Essas pessoas que não conseguem chegar lá, é evidente que eles têm uma opinião negativa do SUS. Do próprio sistema. Do próprio sistema. E principalmente quem não depende do SUS tem uma opinião negativa do SUS. Agora, quem foi atendido pelo SUS, ele, na verdade, 95% das pessoas referenciam muito bem o Sistema Único de Saúde. Então, a sua pergunta é um sistema público, gratuito, universal e integral. Quer dizer, desde um simples problema de pele até uma cirurgia cardíaca, um transplante, esta é a integralidade, é atendido pelo SUS. Então, é o que a gente diz, é de tudo para todos. É um sistema amplo. O senhor estava explicando também como funciona, como vai ser essa emenda 29. Exato. Então eu gostaria que o senhor desse continuidade para que a gente concluísse esse raciocínio, né? Pois não. Então, continuando, em 93 houve a continuação da crise no financiamento da saúde, e aí algumas propostas no Congresso foram surgindo, que eu vou passando mais rapidamente, até nós chegarmos em 2000, quando foi a aprovação da EC 29. Certo. Né? Como já dissemos, 12% para os estados, 15% para os municípios, e a União, montante aplicado no ano anterior, corrigido pelo PIB, pela variação do PIB nominal. Né? Sim. Então, a lei complementar que está regulamentando essa emenda constitucional que tem que passar pelo Senado agora, pela Câmara dos Deputados. Pela Câmara dos Deputados. Agora, nós já temos dados importantes. Através da aprovação da EC 29, eu vou mostrar rapidamente aqui o impacto da vinculação constitucional de recursos para ações e serviços públicos de saúde, para ver se melhorou alguma coisa no financiamento a partir da EC 29. Vejamos aqui, despesa com ações e serviços públicos de saúde por esfera de governo de 2000 a 2004. Podemos ver, em 2000 a União gastou 20 bilhões, os estados 6 bilhões, os municípios 7 bilhões em saúde. 2001, 2002, 2003, 2004 foi um crescendo, tanto da União como dos estados e dos municípios. Veja bem que através da vinculação de 2000 a 2004 nós pulamos de financiamento para a saúde de 34 bilhões para 64 bilhões. Quer dizer, isso já demonstra que a EC 29, a emenda constitucional, quando foi aprovada em 2000 e que já começou a entrar em ação, em operação, já deu um impacto muito grande, muito relevante. Praticamente dobrou os recursos para a saúde. Né? Certo. Essa daqui é só para mostrar as curvas que reflete, é um gráfico que reflete a tabela anterior, né? Por esfera de governo, como nós vimos, olha. Né? Em 2000, a União aplicava R$ 119 per capita por habitante. Exatamente, de financiamento da saúde. Né? Os municípios, os estados R$ 37,8, os municípios R$ 43, davam um total de R$ 200 per capita. Né? Isso em 2000. Quando chegamos em 2004, veja que a União passou de 119 para 182, os estados passaram de 37 para 84 e os municípios passaram de 43 para 95. Havendo um aumento, por exemplo, então, de participação do PIB para financiar a saúde de praticamente 3% para 3,6%, o que é muito relevante. Embora seja
baixo ainda, nós vamos ver comparando com outros países, inclusive, mas houve uma melhora significativa. Certo. Continuando, aí a evolução do PIB, das despesas do Ministério da Saúde, eu vou passar mais rapidamente, né? Sim. E aqui a relação entre a receita corrente da União, quer dizer, de impostos da União, e despesas com ações e serviços públicos de saúde de 95 a 2004. Veja Certo. que interessante, professor. As receitas correntes entre 95 e 2004 elevaram-se de 19,7% para 25%, quer dizer, houve um aumento. Sim. Uma elevação da carga tributária. Agora Certo. veja, a participação da despesa do Ministério da Saúde nessas mesmas receitas passou de 9,6% para menos, para 7,3%. Diminuiu, então. Então houve aumento da receita tributária, dos impostos, mas não foi concomitante o aumento dos recursos para a saúde, o que Certo. deveria estar sendo. O gráfico demonstra bem, né, que nós passamos ali de 9,6 para 7,3. E isso tem consequências, por exemplo, nessas doenças que hoje o país está enfrentando? Com certeza. Tipo, vamos pegar, aqui em Curitiba, felizmente, nós não temos algumas dessas doenças, Exato. mas temos doenças como, por exemplo, tuberculose, que está voltando. Aqui no Exatamente. interior do Paraná nós já tivemos a própria febre amarela. Exato. A dengue aqui nós não temos, mas tem regiões aí que Do está estado grave que a tem. situação da dengue, né? Exatamente. Mas por isso, professor, até para evitar isso, é que na EC 29 foi aprovado que o recurso da União vai ser 10% das receitas de impostos mais a variação nominal do PIB. Quer dizer, se o PIB cresceu, vai aumentar um percentual dos recursos da União para a saúde, para evitar que aconteça isso. Você aumenta a carga tributária da população Certo. e esse aumento não se reflete nos recursos da saúde. Correto. Certo? Aqui é a despesa total e pública com relação ao PIB. Aqui é interessante, acho que daria para a gente fazer uma análise Uma bem explicação. rápida. Só para a gente fazer uma comparação do que o Brasil... Sim. O Brasil gasta muito em saúde, gasta pouco, os Certo. outros países, qual é essa relação? Se nós pegarmos aqui alguns países da América do Sul e América Central, nós vamos ver o Brasil ao centro ali, aquela coluna em azul. Azul né? mais forte. Azul mais forte, onde demonstra que o Brasil aplica, somando o público e o privado, em torno de 8% Do seu PIB. do seu PIB em saúde. Do seu PIB em saúde. A gente vê alguns outros países... Uruguai lá, 10%. Exatamente. Né? Mas você vê que o Uruguai, o maior gasto dele é privado, não é público. Sim. Porque o público é em amarelo. né? Sei. Podemos pegar ali, por exemplo, a Colômbia. A Colômbia que está no fim da tabela. Né? Certo. Ele aplica em torno de 6,2%, 6,5% de recurso público e o privado também é alto. Agora, o que chama atenção no Brasil? O nosso recurso público, que está em amarelo, ele é menor que vários países da América. Certo. Agora, vamos comparar, por exemplo, com outros países, com países mais desenvolvidos. Aqui com países do G8, por exemplo. Né? O Brasil é o segundo, ali em azul. Né? Certo. Veja... Em seguida é a Inglaterra. A Inglaterra que tem um sistema público Certo. de saúde universal, que é grande orgulho dos Sim. ingleses, o seu sistema de saúde, ela aplica de despesa pública um pouco mais de 6%, Certo. quando o Brasil aplica um pouco menos que 4%. Né? Vamos pegar mesmo os Estados Unidos. Veja que ele tem um gasto privado elevado, que chega a Sim. mais de 14%, Certo. quer dizer, um gasto total mais de 14%. Mas o seu gasto público, embora seja menor que o privado, é em torno quase Mais de 6,5%. É. 6,5%. Se a Exatamente. gente pegar a Inglaterra e a França, é a mesma coisa. O recurso público é elevado. A Alemanha gasta mais de 8% de recursos públicos em saúde. Nós ainda estamos, em comparação, gastando bem menos. Um outro exemplo bem rápido é com outros países.
Veja, a Índia e a China, que são países ditos em desenvolvimento como o Brasil, eles estão numa situação pior que o Brasil. Eles gastam menos. Gastam menos de recursos públicos em saúde do que o Brasil, né? É claro que aí a gente tem uma série de outros países, né? Que aplicam muito mais. A Noruega, por exemplo, tem um gasto elevado em recursos públicos. Acho que isso para dar uma ideia de que o Brasil, né, precisa melhorar, o seu aporte de recursos públicos para a saúde coletiva no Brasil. Né? Doutor Haroldo Ferreira, uma última pergunta. Nós temos observado que alguns governos aplicam em saneamento e dizem que estão aplicando em saúde pública. Nós sabemos que o saneamento, como a educação, como outros fatores, todos são importantes para o bem-estar da população. Mas, no seu ponto de vista, o senhor como especialista, aplicar em saneamento é a mesma coisa que aplicar em saúde pública ou isso é, digamos assim, uma forma de enganar a população, de aplicar em saneamento e dizer que está aplicando em saúde pública? Na verdade, está enganando a sociedade porque não está cumprindo a emenda constitucional 29. E principalmente a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é a resolução número 322 de 2003, que define muito bem o que são ações e serviços de saúde. Certo. Né? É claro que o saneamento, é claro que uma boa alimentação, tudo isso influi na saúde das pessoas. Claro. Boa qualidade ambiental da água, tudo isso influi. Agora, não são, de acordo com a resolução e a EC 29, serviços e ações de saúde dentro do SUS. Certo. Né? Dentro do SUS. Então, o que está havendo é um descumprimento da emenda, porque, na verdade, você tem que aplicar exatamente no que o Conselho definiu. Então, você aplica em saneamento e deixa de aplicar e coloca esses recursos do saneamento como se fizesse parte dos 12%. Não. Certo. Esses aí são fatores condicionantes e determinantes da saúde, mas não inclui o orçamento da saúde. Doutor Haroldo Ferreira, uma outra pergunta. Em relação, por exemplo, ao que está acontecendo em alguns estados, principalmente no Rio de Janeiro, o problema é de gestão da saúde pública ou o problema é de falta de recursos? Porque nós estamos vendo, o Rio de Janeiro é um dos estados que mais tem médicos per capita. Parece que a cada 180 habitantes tem um médico. Exato. E vimos aí a população, o próprio governo, chamando médico de outros estados. O que está acontecendo sobre o seu ponto de vista? Sobre o meu ponto de vista, a situação do Rio de Janeiro dá para explicar muito bem. Quando eu fui presidente da FUNASA, professor, nós tínhamos no Rio de Janeiro 4.000 agentes comunitários de saúde que faziam principalmente esse trabalho nos bairros e nas favelas e na periferia do Rio de Janeiro, que fazia esse trabalho de orientação sobre as doenças, mas principalmente sobre a questão da dengue. Certo. Foi passando o tempo, esses funcionários, na minha gestão, eu não aceitei demiti-los, o ministro Jamil também não aceitou, mas por processos legais, eles acabaram sendo demitidos. E o Rio de Janeiro tem um problema muito concreto. O sistema de saúde do Rio de Janeiro carece muito da atenção básica. O Rio de Janeiro não desenvolveu um sistema público de saúde na localidade próximo de onde as pessoas moram. Então, o sistema de saúde do Rio de Janeiro é baseado nos grandes hospitais. Então, todo o problema de saúde acaba indo para os hospitais, desde os pequenos até os grandes problemas. E não tem uma rede de atenção básica de saúde, como tem hoje grande parte dos municípios do Brasil através do Programa Saúde da Família. E com os médicos que compõem, médicos e todos os outros demais profissionais de saúde que compõem esse sistema de saúde. Quer dizer, é o PSF, o programa, hoje é a Estratégia de Saúde da Família, né? Em todos os bairros, nos municípios, no interior, você dando a atenção básica, o primeiro atendimento para a população. Então a pessoa, principalmente com a questão da dengue no Rio de Janeiro, o que se reflete é isso, não tem serviços para atender a população. Porque se você pega, eu sou um médico que sou da clínica, da cabeceira de leito do paciente, se eu atendo uma criança que está com febre há mais de 5, 6, 7 dias, né, e não tem uma causa aparente,
E se na minha região, epidemiologicamente, está ocorrendo casos de dengue, eu suspeito do caso de dengue. Se eu estou no posto de saúde, eu já faço o primeiro atendimento, já oriento a família, já coleto o sangue para fazer o exame, para detectar essa doença. Se a criança precisa ser hidratada, você já hidrata, tira ela do risco. Quer dizer, na unidade básica. Se ela complica, tem as primeiras complicações da dengue, você já tira da unidade básica, já leva para a emergência, para os 24 horas, para os centros municipais de urgência. E, se for necessário, você já leva para os grandes hospitais com todos os exames e com todo o apoio para não deixar a dengue complicar. Claro. O que é que acontece no Rio? Quando o paciente chega, ele já não está bem, porque ele não foi atendido na atenção básica. No posto de saúde. Na atenção básica, na unidade básica, perto de onde ele mora. Aí ele tem que enfrentar as filas de hospitais e tudo. Esse é o grande problema. É estrutural, é o sistema de saúde pública do Rio de Janeiro que realmente não tem condição na atenção básica de atender essas pessoas. Nós entrevistamos na primeira parte de Gestão Pública em Debate o médico Dr. Haroldo Ferreira, ele que foi presidente da FUNASA e é um especialista em saúde pública. Dr. Haroldo, nós queremos agradecer muito a sua presença e eu tenho certeza que foi uma entrevista muito esclarecedora para todos os nossos alunos e telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Na segunda parte do programa de hoje, nós vamos tratar das funções sociais da cidade. Vamos apresentar como nós vemos as funções sociais da cidade e como elas podem ser implementadas pelo poder público. Espero que vocês gostem desta aula. A cidade é, acima de tudo, pessoas, a cidade é gente. E da onde vem esse termo que nós usamos, cidade? A origem disso, cidade vem de civitas, que dá origem a outras palavras, como cidadania, como cidadão, como civismo, ou seja, é um termo latim que dá toda uma conotação de direitos às pessoas. Outro termo que define a cidade é o termo urbe, que também é de origem latina e que é um sinônimo de cidade, mas está relacionada a outras questões que nós conhecemos como urbanismo, urbanidade, ou seja, uma pessoa educada, urbano, que é aquele espaço onde as pessoas vivem, e o termo polis, que é justamente a cidade autônoma, a cidade com governo, que é no município brasileiro, no nosso país, um município que é a organização política da cidade, ou seja, a polis. Weber, um cientista social, um sociólogo do final do século XIX, início do século XX, ele vê a cidade sobre os seus aspectos materiais, ou seja, ele observa a cidade como um ambiente onde tem prédios próximos uns dos outros
E os habitantes das cidades, eles exercem atividades que não são agrícolas, ou seja, são atividades da indústria, do comércio, dos serviços, ao contrário de um ambiente rural onde as pessoas vivem do cultivo da terra. Lefebvre, outro pensador, sociólogo francês do século XX, ele vê a cidade e diz que a cidade possui vida própria, a cidade é independente e ela nasceu também desta divisão do trabalho, ou seja, das várias modalidades complementares de trabalho que existem dentro dela, ou seja, uma pessoa exerce a atividade de professor, a outra de comerciante, a outra de médico, a outra exerce uma atividade de funcionário público, cada um tem uma atividade a exercer dentro do ambiente urbano. Alzelle, que é outro pensador também, ele diz que a cidade é, acima de tudo, um ambiente de trocas, ou seja, de trocas materiais, onde há aquelas transações comerciais, mas também de trocas espirituais, ou seja, é na cidade onde as pessoas se encontram, aonde elas trocam as suas experiências, aonde a vida ela se enriquece através do processo civilizador. E Castells, que é um sociólogo moderno, que tem muitos livros aqui à disposição nas livrarias atualmente, ele vê a cidade em dois sentidos. O primeiro como um agrupamento de pessoas, um grande volume populacional e o conjunto de crenças e preceitos éticos, morais, ideológicos e comportamentos habituais que geram a cultura urbana. Então ele vê a cidade sobre o aspecto das pessoas do agrupamento e sobre o aspecto humano e vê a cidade sobre o aspecto sociológico, ou seja, das crenças, o aspecto da própria civilização que essas pessoas trazem. Então, como nós vemos a cidade atualmente? Como os cientistas sociais, como aqueles que refletem a cidade, veem a cidade nos dias de hoje? Dizem que nós estamos vivendo numa época, num período que é considerado pós-moderno, ou seja, um período que vem após o período da modernidade que foi iniciada com a Revolução Industrial. Então, essa cidade pós-moderna, ela tem algumas características. Ela é uma espécie de uma colcha de retalhos, toda fragmentada, ou seja, uma colagem de usos, de costumes, muitos dos quais são efêmeros, que passam rapidamente. Ou seja, o que é moda hoje, amanhã já está fora de moda, e isso se reflete na arquitetura, se reflete nas relações humanas, se reflete até nos hábitos sociais e da juventude. E não apenas a juventude, a nossa geração viveu o período dos hippies. Agora nós observamos que os jovens eles vivem outros tipos de relacionamento que não são aqueles compromissos que antigamente para você namorar tinha que pedir autorização para os pais, hoje não, as pessoas ficam. Então, esse período que nós estamos vivendo é considerado pela sociologia como um período pós-moderno, que se reflete em vários aspectos. Pois bem, então agora nós vamos observar o que é considerado urbano. Por exemplo, no México, na Venezuela e nos Estados Unidos, todos os ambientes que têm acima de 2.500 habitantes é considerado urbano. No Japão, para que uma cidade, ou seja, um ambiente seja considerado urbano, tem que ter uma população superior a 30 mil habitantes. Na Índia, essa população tem que ser superior a 100 mil habitantes. E no Brasil, é considerado urbano aquilo que a lei determina que é urbano. Há um decreto do período de Vargas, de 1900, da década de 30, o decreto 311, que ele estabelece que a lei municipal vai definir o que é urbano. Então, aquilo que a lei, que os vereadores aprovarem e dizem esse é o perímetro urbano, aquilo é considerado perímetro urbano. Vamos observar agora o que vem a ser região metropolitana.
Por quê? Porque boa parte das cidades brasileiras ou dos grandes aglomerados urbanos estão justamente em regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas estão previstas na Constituição, no artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, e é o agrupamento limítrofe dos municípios. É uma região conurbada, ou seja, uma cidade principal, onde nós temos outras cidades em que as malhas urbanas se entrelaçam. As regiões metropolitanas, elas não possuem autonomia, ou seja, elas são uma entidade territorial, mas elas não têm autonomia como nós temos. Os municípios têm autonomia, os estados são autônomos. As regiões metropolitanas, elas estão previstas aqui na Constituição, mas são entes que ainda não têm autonomia. Quem sabe no futuro nós tenhamos um ente que possa dar ou estabelecer uma autonomia, uma região metropolitana, uma micro-região, e tenhamos uma nova divisão territorial no nosso país, como acontece em muitos países, como a França, por exemplo, que tem os departamentos que congregam regiões metropolitanas e micro-regiões, a própria Itália, que tem as províncias, que tem esse caráter autônomo. No Brasil, nós temos apenas 3 esferas de governo, ou seja, o governo federal, estadual e municipal. Mas em alguns países nós temos 4 esferas. Tem o governo federal, o central, o governo regional, o estadual, tem o governo provincial ou departamental e tem o governo local, que seriam os municípios. Pois bem, então as regiões metropolitanas têm essa característica. E agora vamos refletir o que vem a ser o poder público e por que nós, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, funcionários de prefeitura, secretários, diretores, os governadores, os deputados, o presidente, os senadores, os ministros, os deputados federais, por que existe toda essa estrutura de poder que aqui no nosso país, além do poder executivo, do legislativo, nós temos na esfera estadual e nacional, temos também o poder judiciário. Por que existe tudo isso? Isso tem que ter uma finalidade. Ou seja, por que se organiza desta forma uma nação? Por que o poder de um país independente ele é descentralizado em poder federal, estadual, municipal, legislativo, executivo? Enfim, tudo isso tem que ter uma finalidade. Eu, particularmente, adoto a teoria da funcionalidade. Isso tudo existe por um objetivo, por um aspecto que é a função desse aparelho todo estatal, desse aparelho administrativo que governa a nação. Então, essa estrutura administrativa, ela é, no meu ponto de vista, e é a tese que eu defendo neste livro, foi a minha dissertação, inclusive, de mestrado, é que tudo isso existe com uma única finalidade. Você que é secretário municipal, ou você que é funcionário público, ou nós todos que atuamos no legislativo, no executivo, em qualquer área, nós estamos nessa atividade por uma única finalidade. Ou seja, para materializar os direitos fundamentais que estão escritos na nossa Carta Magna, na nossa Constituição. Ou seja, a nossa função é de materializar aquilo que são direitos abstratos, que estão lá aqui na Constituição, principalmente no artigo 5º, no artigo 7º e outros artigos, tornar isso materializado, com que as pessoas elas possam sentir isso na sua vida prática. Então, esse é o objetivo da nossa atuação. E no artigo 182 da Constituição, nós vamos ver que, por exemplo, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Vocês observaram
que tudo isso existe justamente para ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Nós faremos vários fóruns durante este período de aulas e o primeiro aspecto que colocaremos em discussão vai ser justamente o que vem a ser as funções sociais da cidade. Eu fiquei alguns anos refletindo e escrevi esse livro, onde eu procuro colocar aquilo que eu entendo como funções sociais da cidade. Mas você ali no seu município, na sua cidade, na sua reflexão, poderá também contribuir, colocar, descobrir outras funções sociais que no nosso estudo nós não abordamos. Então, esta política de desenvolvimento urbano, ela tem o plano diretor, e está na Constituição, como um instrumento básico para o desenvolvimento e para a expansão urbana. Nós sabemos que o plano diretor é um instrumento fundamental. Todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, cidades da região metropolitana, cidades com interesse turístico, aqui no estado do Paraná, até por um decreto governamental, todos os municípios terão que ter o seu plano diretor. Então, o plano diretor é um instrumento fundamental. Agora nós vamos buscar uma conceituação do que vem a ser, então, as funções sociais da cidade que precisam ser ordenadas. E com a ordenação dessas funções sociais, nós estaríamos materializando os direitos fundamentais que estão na nossa Constituição, na nossa Carta Magna. Num retrospecto histórico, nós vamos observar que na década de 30 do século passado, do século XX, houve um congresso de urbanistas em Atenas e lá eles estabeleceram uma carta que ficou conhecida como a Carta de Atenas, e essa carta ela previu ou reconheceu algumas funções sociais da cidade. Então, esse congresso, que ficou conhecido como CIAM, Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, ele viu a cidade sob a ótica do planejamento e da funcionalidade. E o modelo desta cidade prevista na Carta de Atenas é a cidade de Brasília. Quando vocês tiverem oportunidade de ir a Brasília, observem que ela é uma cidade diferente, uma cidade onde as funções estão bem divididas. Então, é aquele modelo de cidade. Então, os espaços definidos para a habitação, para o trabalho, para o lazer e para a circulação. E o grande ideólogo, o grande pensador deste congresso foi Le Corbusier, um arquiteto e planejador francês, que ele dizia que a cidade deve responder às funções da vida, ou seja, a função da vida. Por que nós buscamos uma cidade? Por causa de algumas funções, que seria uma proteção, o habitar, o trabalhar, ou cultivar o espírito, o corpo. Então, ela deve responder a essas funções, ser um ambiente agradável, um ambiente aprazível, que cause, que transforme, que dê alegria de viver. Posteriormente, agora já há cerca de 10 anos atrás, menos que isso, nós tivemos uma revisão daquela Carta de Atenas. Arquitetos da nossa geração, urbanistas da nossa geração, na Europa se reuniram e imaginaram ou deduziram como deve ser a cidade nos dias atuais. Então, a primeira visão da cidade, da nova Carta de Atenas, ela surgiu em 1998 e ela foi revista 5 anos depois, em 2003, e deve ser revista a cada 5 anos. E essa nova visão da cidade, esses pensadores definiram que, por exemplo, a cidade deve ser para todos. A cidade não pode excluir ninguém. Se alguém vive marginalizado numa favela ou vive nas ruas, essa é uma cidade excludente. Então, a cidade ela tem que buscar abrigar a todos. A cidade deve ser participativa, as pessoas têm que participar das decisões da sua cidade, elas têm que se envolver nas questões da sua cidade, porque ali é um ambiente coletivo, onde todos estão. Então,
aquela visão da democracia tradicional, ela é complementada com esse conceito de democracia participativa. A cidade, ela tem que ser inovadora, ela tem que buscar aspectos positivos que possam fazer com que ela se adiante no seu tempo, que ela possa ser exemplo, mas também isso tudo fazer com que as pessoas tenham bem-estar, que elas tenham tranquilidade e que elas possam estar de acordo com as inovações que a civilização constrói. A cidade tem que ser um refúgio contra a questão das batalhas, das guerras, mas também um refúgio contra as próprias lutas intestinas. Nós sabemos que algumas cidades brasileiras têm gangues que controlam partes do território, quadrilhas, facções criminosas. Então a cidade ela tem que ser um ambiente de refúgio onde as pessoas estejam protegidas. A cidade tem que ser saudável. Não pode a cidade ter todos esses problemas, como nós estamos observando hoje na cidade do Rio de Janeiro, onde mais de 60 pessoas já morreram em função de uma doença que pode ser controlada, que é a dengue. Então ela tem que ser saudável, ela tem que ter um ambiente onde as pessoas se sintam protegidas e não vítimas de doenças geradas dentro da própria cidade. E aí está aquela visão da cidade ecológica, da cidade sustentável. Ou seja, a cidade ela tem que ser pensada não apenas para os nossos filhos ou para nós, mas ela tem que ser pensada e ela tem que garantir qualidade de vida para os nossos netos, para os filhos dos nossos netos, os netos dos nossos netos. Ou seja, você tem que imaginar uma cidade daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 100 mil anos, e que ela tenha uma qualidade de vida para aquelas pessoas. Então a cidade ela tem que ser produtiva, a cidade dos movimentos racionais e da acessibilidade, ela não pode excluir. Hoje nós sabemos que um grande percentual da população tem dificuldades, são os idosos, as pessoas com deficiência, então ela tem que permitir acessibilidade a todas as pessoas. A cidade é a depositária da cultura, cidade cultural. Então, esses aspectos todos têm que estar lá dentro da cidade. E a cidade é a hospedeira da civilização, onde os conhecimentos são transmitidos de uma geração para outra. Portanto, então, quais seriam as funções sociais da cidade? Aquela pergunta que eu fiz inicialmente, que devem garantir o bem-estar dos seus moradores. Essas diretrizes devem ser fixadas em lei, e o Estatuto das Cidades, a Lei 10.257, de 2001, ela fala justamente das diretrizes de uma cidade. E quem vai executar esta política? A execução desta política de desenvolvimento urbano cabe justamente ao município, que é a organização política da cidade. Então, o Estatuto das Cidades, no seu artigo 2º, diz que a garantia do direito às cidades sustentável, no interesse público, ao trabalho, ao lazer, e deve ser preservada para as atuais e para as futuras gerações. E se nós imaginarmos, por exemplo, de que a espécie humana, o Homo sapiens, ele tem 190 mil anos apenas sobre a Terra, e que as previsões mais pessimistas dizem que a vida vai acabar no nosso planeta daqui a 500 milhões de anos, e as mais otimistas dizem, não, a vida só acabará daqui a 1 bilhão de anos. Então vocês observem a grande responsabilidade que nós, os humanos, essa espécie que dominou o planeta, tem com este planeta e com as futuras gerações. Ora, 100 milhões de anos, se nós compararmos uma geração que teria, em média, 40 anos, nós teríamos 25 milhões de gerações. Então, isso é algo até inconcebível para nós nos dias que nós estamos vivendo. Pois bem, eu proponho, e cada um de vocês vão refletir sobre isso, as funções sociais da cidade. E quais seriam essas funções sociais? Eu fiz uma classificação de quais seriam as funções.
Uma classificação, por exemplo, começando pelo aspecto urbano. Então, aquelas que eu considerei que seriam funções urbanísticas de uma cidade. Seriam aquelas funções que foram estabelecidas na Carta de Atenas, na década de 30 do século XX. Por exemplo, uma dessas funções é o trabalho. A outra função da cidade, função social, seria a habitação. A terceira função, o lazer, a recreação. E a quarta função é a circulação, a mobilidade urbana. Ora, o prefeito, o administrador, o gestor público que atuar sobre essas quatro funções, certamente ele terá uma boa gestão, porque ele estará possibilitando que as pessoas tenham na sua cidade trabalho, que elas tenham habitação, ou seja, o abrigo familiar, tenham um espaço de lazer, que pode ser o campo de futebol, pode ser o teatro, o cinema, pode ser a praça, e tenham uma boa circulação, uma boa mobilidade dentro da cidade. As outras quatro funções que imaginei dentro de uma cidade seriam as funções de cidadania, que também são direitos fundamentais, como as quatro primeiras. Ou seja, o direito à saúde, o direito à educação com qualidade, o direito à segurança, não apenas a segurança sob o aspecto que podemos dizer físico, mas também a segurança em outros aspectos. Começando pelo aspecto jurídico, você ter segurança de que os teus direitos não serão violados. E o direito à proteção às crianças, a proteção às gestantes, a proteção aos idosos, a proteção com as pessoas com deficiência, e inclusive a proteção daquelas pessoas que estão abandonadas pelas ruas e estão em degradação social. E, finalmente, outras quatro funções que seriam a cidade, a função de prestadora de serviços. Nós sabemos que a cidade tem muitos serviços que ela presta à comunidade. A cidade de Curitiba mesmo presta mais de 280 serviços à população. A questão do planejamento seria outra função de gestão. Ou seja, uma cidade tem que ser planejada para se antecipar ao futuro. A preservação daquilo que a cidade tem de belezas naturais e de aspectos naturais e culturais dos seus prédios, da sua arquitetura, das suas praças, do seu ambiente urbano. E a sustentabilidade urbana. Então, observem vocês que nós chegamos a três grupos de funções sociais da cidade e cada grupo desses com quatro funções. Agora nós vamos ver mais detalhadamente todas essas funções das cidades. As funções urbanísticas, o trabalho, por exemplo, o ambiente do trabalho, da indústria, do comércio, dos serviços, das atividades fundamentais para a sustentabilidade de uma cidade. Então, o trabalho é algo que as pessoas buscam numa cidade. Nós já observamos ao longo da história muitas cidades que tiveram, por exemplo, ou que desapareceram porque aquilo que as sustentavam economicamente ou era uma mina, ou era um ambiente de passagem comercial, aquilo desapareceu e aquelas cidades desapareceram. A habitação. A habitação é um refúgio, é o nosso lar, é a nossa fortaleza. Então, as cidades ela tem que possibilitar que as pessoas tenham um ambiente agradável onde moram, ou seja, as moradias ser fixas, porque esse ambiente onde as pessoas moram, elas valorizam a sua vida. Então, o entorno das casas, os serviços públicos ali disponíveis, tudo isso faz com que aquele ambiente seja mais agradável. O lazer é outra função fundamental de uma cidade, uma função social. A recreação, o local de encontro, o contato social, aonde nascem e ocorrem os relacionamentos humanos, familiar, a amizade, a solidariedade, o sentimento de unidade, de grupo. Ou seja, o lazer pode ser no estádio de futebol, pode ser na praça, pode ser na cancha de bocha, pode ser em qualquer ambiente, pode ser até no clube onde se reúnem as senhoras para trocarem experiências, a piscina, enfim, esses são aspectos fundamentais de uma cidade.
A questão da mobilidade, que afeta as grandes cidades brasileiras, ou seja, um processo integrado de pessoas e fluxos. Hoje, com cerca de 3 milhões de automóveis todos os anos colocados nas ruas do Brasil, Curitiba já tem mais de 1 milhão de automóveis, São Paulo mais de 4 milhões. Se você não tiver sistemas de transportes, de locomoção, de mobilidade, o que vai acontecer? As pessoas não vão poder mais se locomover dentro da cidade, justamente porque é mais fácil você andar a pé do que andar de carro. E agora passamos ao segundo grupo de funções, que seriam as funções de cidadania, que estão previstas na nossa Constituição. A educação. Ora, os municípios atuam nos aspectos infantil e fundamental. A obrigação é de que até os 14 anos todas as crianças estejam na escola. Mas hoje a educação, ela é contínua. Se você não se aperfeiçoar, amanhã ou depois, você já ficou para trás, porque em 2 anos e meio o conhecimento da humanidade dobra. Então, se antigamente você se formava e dizia, agora não preciso mais estudar, não, hoje você faz uma faculdade, gestão pública, engenharia, medicina, e no ano seguinte já tem que fazer pós-graduação, porque aquele conhecimento já evoluiu. A saúde, um direito de todos, um dever do Estado, a universalização da saúde, mas que as pessoas tenham a saúde preventiva e mais do que a curativa, ou seja, que elas não precisem ficar doentes, que não precisem tanto dos médicos. Então, um percentual, inclusive, de recursos, constitucionalmente, é destinado à saúde. A questão da segurança, um outro direito fundamental, como eu disse, a segurança patrimonial, a segurança física, a segurança jurídica, a proteção social, a previdência, a materialização desse direito de proteção, ou seja, o direito de todo ser humano de ser protegido. E as funções de gestão, como eu falei, os serviços públicos de abastecimento de água, de energia, de iluminação, o lixo, tudo isso são atividades que a cidade tem que proporcionar aos seus ambientes. O planejamento territorial, o econômico e social, ou seja, as atividades de planejamento estratégico, a preservação do patrimônio cultural, histórico, outra função social da cidade. E, finalmente, nós teríamos, então, a sustentabilidade urbana. Nós temos que ver a cidade não apenas para os nossos dias, mas para o futuro. E aí nós temos que fazer com que ela tenha uma sustentabilidade no aspecto econômico, no aspecto social, no aspecto político, podemos assim dizer, enfim, em todos os aspectos, mas principalmente nesses aspectos, no aspecto ambiental, que é fundamental que a sociedade tenha esta sustentabilidade.